Boas-vindas a mais uma análise estruturada. Bom, vamos imaginar a seguinte cena. A infância de alguém é marcada por ser a criança mais inteligente da turma. Sabe aquela pessoa que tirava nota 10 sem precisar abrir um livro e que todo mundo ao redor dizia ter um futuro brilhante e totalmente garantido? Pois é, mas o tempo passa. Chegam os 20, 30 e poucos anos e a sensação que fica é a de estar apenas assistindo a vida passar com uma mente completamente paralisada. Se existe um sentimento de fracasso por um suposto desperdício de potencial, olha, tem uma notícia urgente e libertadora aqui. A culpa não é pessoal. Hoje, nesta nossa explicação detalhada, a gente vai decodificar uma dor silenciosa que afeta milhares de adultos brilhantes. Vamos entender exatamente como o peso do potencial travou mentes incríveis e, o que é mais importante, como reverter tudo isso. Certo, vamos mergulhar nisso. Esse é o grande paradoxo que a gente precisa resolver hoje. Como é possível que indivíduos com uma capacidade inicial tão avassaladora, pessoas que tinham literalmente tudo para decolar, de repente se encontrem presas, estagnadas e morrendo de medo das demandas do dia a dia? E olha, não estamos falando de falta de capacidade intelectual não, viu? A neurociência e a psicologia revelam que o rótulo de aluno prodígio muitas vezes atua não como um trampolim, mas como uma armadilha mental incrivelmente devastadora. E isso nos leva à parte 1, o peso do aluno prodígio, ou o fardo do potencial sem esforço. A nossa sociedade ensina desde muito cedo que ser naturalmente inteligente é o superpoder definitivo. O elogio vai, quase de forma exclusiva, para aquele sucesso obtido sem nenhum pingo de suor. E o contraste que a gente vê aqui é brutal. Do lado esquerdo temos as expectativas da infância. Aquele ambiente escolar inicial recompensa a memorização rápida, criando a ilusão de que o sucesso de verdade não exige esforço. Mas atravessando para o lado direito, a gente dá de cara com as exigências da vida adulta. O mundo real é caótico, é imprevisível e, convenhamos, não se resolve com uma prova de múltipla escolha. A vida adulta exige persistência, adaptação e muito trabalho duro. Aquele mecanismo antigo de sucesso sem esforço simplesmente para de funcionar. E é exatamente nessa transição que a mente começa a entrar em colapso. O que nos traz a seção 2, a armadilha do mindset fixo. Basicamente, como o elogio acaba criando uma verdadeira prisão mental. Aquele elogio constante à falta de esforço é perigoso, e isso ilustra de forma brilhante o centro da nossa explicação de hoje. A doutora Carol Dweck, uma pesquisadora fantástica lá da Universidade de Stanford, dedicou anos mapeando exatamente esse fenômeno. Ela batizou isso de mindset fixo. Em um mindset fixo, a crença central é de que a inteligência e o talento são coisas estáticas. Sabe aquela ideia de ou nasce com o dom ou não nasce? Então, toda a identidade de quem era o aluno prodígio passa a depender de parecer inteligente 100% do tempo. O esforço, que para muita gente é só o caminho normal para aprender algo novo, vira uma ameaça aterrorizante à própria identidade. A gravidade dessa dinâmica é um negócio assustador. Pensa bem, se a identidade inteira de alguém foi construída em cima da ideia de ser um gênio natural, qualquer pedrinha no sapato ganha proporções catastróficas. Se de repente é preciso ler um texto 3 vezes para conseguir entender, ou se um projeto pede horas a fio de estudo, o cérebro entra em estado de alerta máximo. A lógica interna vira a seguinte: bom, se eu preciso me esforçar tanto assim, então eu não sou brilhante. Na verdade, eu sou uma fraude. E para proteger o ego dessa dor insuportável, a mente prefere simplesmente evitar o desafio. Entramos então na seção 3, o colapso na vida adulta. A sabotagem que rola na faculdade e no ambiente de trabalho. Essa batida de frente inevitável com a realidade muda o cenário drasticamente. E é super fácil reconhecer esses padrões dolorosos de comportamento surgindo. A procrastinação, por exemplo. Quase nunca é preguiça, tá? Na verdade, é um mecanismo de defesa simplesmente perfeito. Para a mente de um ex-prodígio, é muito mais seguro e confortável adiar para sempre a redação de um e-mail ou a montagem de um móvel qualquer e depois dizer, não tive tempo de fazer direito, do que tentar de verdade, errar e sentir que é uma fraude. Evitam-se novos desafios, a desistência vem logo no primeiro obstáculo e uma síndrome do impostor pesadíssima toma conta de tudo. O cérebro prefere 1000 vezes a desculpa da falta de tentativa à humilhação de falhar tentando. E é aí que nasce o que os especialistas chamam de a lacuna do potencial. Todo mundo vive dizendo que quem é prodígio tem a faca e o queijo na mão, os melhores materiais disponíveis para construir uma verdadeira mansão na vida. Mas o que ninguém conta é que erguer uma mansão dá um trabalho monumental. Exige suor, fundações profundas, esforço todo santo dia. Muito mais do que levantar uma casa comum.
Quando o medo de errar paralisa a ação, abre-se um abismo gigante entre a capacidade que se acredita ter e a execução que realmente acontece na prática. É lá no fundo desse buraco escuro que a vergonha e a insegurança começam a crescer. Então, o ponto crucial é olhar em volta e encarar uma dura realidade. Pessoas que talvez não tivessem nem metade daquela facilidade inicial, nem aquele talento inato de cair o queixo, estão construindo trajetórias incríveis e super sólidas. E o segredo delas não tem nada de mágico. Elas simplesmente aprenderam a tentar, a suar a camisa, a falhar e a continuar caminhando. A resiliência e a disposição para o esforço consistente sempre, e repito, sempre, vão deixar o perfeccionismo paralisado comendo poeira. O que nos leva à nossa quarta e última sessão, o poder da palavra ainda, reprogramando o cérebro para o crescimento. Para consertar toda essa situação, o primeiro passo não tem negociação. É dolorido, sim, mas absolutamente necessário. A gente precisa abandonar de vez essa identidade de pessoa inteligente. Basear o valor pessoal em uma característica fixa é a receita perfeita para a estagnação. A saída definitiva é abraçar o extraordinário mindset de crescimento. Essa é a virada de chave que salva vidas. Em vez de acordar todo dia pensando como eu faço para não parecer menos brilhante hoje, a pergunta vira: o que vai me ajudar a aprender hoje? Como eu posso evoluir a partir desse erro? O valor deixa de estar naquele resultado impecável e passa a morar na capacidade fantástica de melhorar e expandir. Agora, o que é realmente interessante nesse slide é a simplicidade genial dessa única palavra, ainda. Essa é a palavra mágica. Ela funciona como um interruptor, transformando na mesma hora uma declaração de fracasso em uma baita oportunidade. Rolou um tropeço? A frase não pode ser "eu não sou bom nisso". A frase tem que ser "eu não sou bom nisso ainda". É uma ponte incrível construída entre onde estamos hoje e onde podemos chegar amanhã com um pouquinho de dedicação. Para alcançar essa liberdade mental na prática, o processo se resume a estes 3 passos aqui. Primeiro, largar a necessidade de ser sempre a mente mais brilhante da sala. Segundo, colocar o aprendizado constante como a métrica principal de sucesso. E terceiro, que talvez seja o maior alívio do mundo, abraçar de vez a maravilhosa condição de iniciante. É dar permissão a si mesmo para fazer as coisas de um jeito meio torto no começo, é o direito sagrado de tropeçar, de fazer aquelas perguntas super básicas e de aprender a partir do zero sem uma gota sequer de vergonha. A verdadeira liberdade começa quando o orgulho abre espaço para o processo muito humano de errar e melhorar um passinho de cada vez. Fechamos essa nossa análise com uma provocação bem direta para a reflexão. O que acontece quando a necessidade de perfeição é finalmente abandonada para permitir a verdadeira evolução? O potencial não precisa ser um fardo pesado que trava todas as ações. Ele pode, sim, voltar a ser só aquela energia inicial para uma jornada cheia de descobertas reais. O conhecimento transforma e decodificar propriamente é o primeiro degrau para retomar as rédeas do futuro. Continuemos questionando, aprendendo e, acima de tudo, existindo em constante crescimento.